Pessoal, tudo bem? Hoje é a live número 95, dia de empoderar 2 estrelas, talvez com brilho apagadinho, para que a gente possa ajudar a superar essas histórias de zumbido, misofonia ou hiperacusia. Vem com a gente, porque sempre é gostoso ouvir e poder ajudar. E como grupo, a gente vai muito mais longe. Porque hoje é domingo, dia do Grupo de Apoio Nacional a Pessoas com Zumbido, nosso trabalho voluntário, dia de empoderar quem quer, quem precisa, quem pode, quem se voluntaria, porque conhecimento é um bem adquirido, ninguém tira de você. E é por isso que a gente escolheu esse horário das 17 horas e 17 minutos aos domingos, onde vocês estão mais tranquilos, dispostos e disponíveis para que a gente possa fazer o nosso trabalho de coração para coração, de mente para mente e ajudar a mudar alguma coisa que vai levar você do estágio onde você está para cima. Vem com a gente. Vamos cumprimentar, enquanto isso as pessoas vão chegando aí e vão se preparando para se candidatar para hoje. Hoje, que é dia de 2 estrelas. Eu escolho uma e a escolhida escolhe a outra. E assim a gente vai numa corrente de fluxo, todo mundo se ajudando. Vamos ver quem já chegou? Enquanto a gente vai dando um tempinho aqui para todo mundo chegar, a gente vai fazendo sala para aqueles que são pontuais. Iraci Mota, bem-vinda, estrela, tudo bem? R. Medeiros, Davi Bittencourt, estrela, Celibela, ISP 1952, 6 pessoas que entraram juntas, então não consigo ver quem, bem-vindos todos. Madisa, Elizabeth Marini, Samara Carvalhosi, Fabiola, fonoaudióloga, tudo bem, querida? Rui Paz, Luiz Luli Queiroz, e aí, querido? Sandro Roberto Estrela, que bom te ver de novo. Maria Núbia, bem-vinda. Daniel Queiroz, Estefânia Fontoura, Margarete, Ed Tomé, tá sumida moça, né? Daniela Lago Lima, bem-vinda. Márcia Estorino, Marina Alves, tudo bem? O povo que tava embolado naqueles 6 que eu não tinha lido, exatamente. Tudo bem, boa tarde, enquanto vocês vão se cumprimentando também, que gostoso ver isso, né? Que esse clima de grupo aqui, quando a gente chega, é muito bom. Almir dos Santos de Souza, Mara Evani, ISP, Vivi, querida, lindona, que delícia. Graziela Pacheco, Fabrício Lute, Maria Elisa, Bia Petri, Daverson Vidal, bem-vindo. Ângela Jimenez, Valdeia Oliveira, Jobelice Batista, Fer Cavaza, Jéssica Mendes, Aide Almeida, bem-vinda, querida. Quanto nome novo! Olha, o povo do chat hoje vai ter trabalho. Beth Talma, Beatriz Albernaz, tudo bem, queridona? Quem mais? Graziela Pacheco, quem mais? Maiana Machado, Rosilda Célia da Silva. Vamos entrando, é isso aí. E ó, quem já tá aí, sentiu no coração, manda um aviãozinho, convida seus amigos, convida seus profissionais de saúde, seus médicos, seus fonoaudiólogos. Vamos fazer essa live render. São 2 estrelas hoje. Quem ouve um depoimento já se emociona. Quem ouve 2, hoje é dia de virada. Chama o povo aí. Paulinha Furlan, Rapipi, Lourdes Benassi, Lili73, Adelina Rocha, bem-vinda. Mari Gasparim, tudo bem, querida? Indalécia Gomes, Nice Bonetti, e aí? Celi Martins Bica, minha estrela, tudo bem? Darlene Neves, que bom que você veio. Júlio Odonto, Normando Guimarães, vamos que vamos. Boa tarde, trabalhando na horta e junto com você, num ouvido zumbido e no outro fone. Gostei, é isso aí, quem quer dá um jeito, é isso aí. Alice Ramos Fono, bem-vinda, querida. Daniel Queiroz, já tinha falado, boa tarde, é isso aí. Quem mais? Já foi lá pra frente, peraí. Renata Brito, Anne Samelo, e aí, como é que vai essa força? Quem mais? Alice Prado, Márcia Esteves, Clau Oliveira, Edson Marchiori, tá sumido também. Clau Oliveira, oi Clau, tudo bem? Clau, nossa estrela, né?
Sleiman Sandra, Maria Alves, Valéria Carlucci, eita, chegou nossa animação. Ó, antes de você chegar, eu tava falando que, ó, tá sim de nome novo, viu? Valéria, como uma das pessoas do chat aí, tem que dar uma força. Vilma Galvão, Adriana Pereira, Mi Modali, vamos que vamos, ó. Tô convidando vocês todos, para quem não me pegou falando desde o comecinho, hoje é dia trabalho duplo, 2 estrelas. Então, quem quiser, quem tá com a vibe, vamos falar hoje do caso, é o momento, vamos abrir o coração aqui. Vocês sabem que estão no melhor lugar, no melhor momento de contar e ser acolhido. Tá? Então vamos vencer esse medo de contar aí. Quem quiser ser estrela de hoje, se candidata, clica lá no pedir para participar da live, tá bom? E a gente vai fazendo hoje o nosso trabalho aqui humanitário, com todo mundo que entende que a gente vê além da medicina, a gente vê além do óbvio, a gente dá orientação além do mínimo. Sempre lembrando que o quê? Aqui não pode ser, pelo Conselho Federal de Medicina, não pode ser uma consulta, a gente não fala de medicamentos, a gente não fala nome de outros profissionais, tá bom? É tudo entre a gente aqui para crescer da melhor maneira possível, tá bom? Vamos lá? Então, quem tá aí a fim de ser estrela de hoje, pede para participar. Eu vou começar chamando aqui, ó. Eu vou chamar a primeira pessoa que tá aqui. Vamos ver. Primeiro, vamos uma coisa de cada vez. Então, eu vou chamar aqui Beth Talma. Se candidatou. Estejam perto de uma internet boa para a gente poder, né, dar vazão ao fluxo aqui. Vamos ver se ela entra. Beth Talma. Entrou. Tudo bem, querida? Olá, só. Beleza. De onde você tá falando? De Juiz de Fora. Juiz de Fora, tem muito mineiro aqui. Pera, deixa eu só anotar aqui. Minas Gerais. Então, Beth Talma, Juiz de Fora, para depois eu lembrar. Quantos anos você tem, querida? 66. Ah, você tá brincando. Mentira! Não parece. Meia, meia. Mas é verdade. Eu ouvi Meia, direito, meia, meia. Meia, meia. Eu vou anotar só o que você falou, não tô acreditando. Eu tô tão nervosa. Tava tão ansiosa para esse dia. Não precisa. Você que vai ensinar os segredos de como chegar no 66 assim, falando sério. Eu tô precisando desses conselhos. Só não pode Muito me bom. dar um branco na hora, hein? Né? Só não pode me dar. Não tem nenhum branco para dar aqui. Aqui a gente vai preencher todos os espacinhos em branco. Fica sossegada. Ô, Beth, vamos chamar sua companheira ou companheiro. Eu quero que vocês, ó, todo mundo que quer dividir a tela aqui com a Beth já se candidatou, porque ela vai escolher a próxima pessoa, tá bom? Então, última chance. Beth, escolhe um número aqui, deixa eu só ver. Escolhe um número de 1 a 5. Ao 5. O 5. O 5 é Daniela Lago Lima. Tô pedindo para entrar. Então, Daniela Lago Lima. Daniela. Entrou. Daniela? Oi! Moça, Nossa, tudo bem? Que bom! 2 entradas tudo bom? fáceis. Daniela, conta pra mim quantos anos você tem e de onde você tá falando, querida. A internet tá meio lenta, parece que tá travando. Tá travando. Vê se você... Tá travando. Se você estiver me ouvindo, me conta quantos anos você tem e de onde você é. Eu tenho 44, sou de Orlândia, interior de São Paulo. 44 de Orlândia. Muito bem, meninas. Então vamos fazer o nosso melhor trabalho em trio, vamos? Estão com vontade?
Muito. Dani, você está me ouvindo? Oi, tem hora que tá cortando. Tá, Vocês estão me ouvindo? mais ou menos. Tá devagar. Tem hora que tá bem lento. Deixa eu ver se como é que tá para pessoal, para vocês que estão vendo as três, tá tudo bem? Ou a Dani tá mais devagar ou travando para vocês? Tá tudo bem. Vamos em frente. Tá. Ó, vamos combinar uma coisinha só para esse aquecimento, tá bom? Se alguma de vocês quiser falar na hora que a outra tá falando, levanta a mão, tá? Levanta a mão. Se não, eu vou deixar o fluxo correr, tá? A outra coisa, quando uma estiver falando, a ideia é que as outras fiquem quietas para não entrar a voz ao mesmo tempo, tá bom? Então, eu vou começar com a Beth, só perguntando aquele básico que me ajuda muito no raciocínio e depois a gente vai para o fluxo que cada uma precisar ir, tá? Então, Beth, me responde 3 perguntas. Há quanto tempo você tem zumbido? Aonde ele é? Em qual ouvido? E que tipo de som? Há 4 anos, é nos 2 ouvidos, e é o zumbido igual a televisão desligada, né? Aquele chiado, né? Ok. Quando ele apareceu há 4 anos, ele veio assim, pá, da noite para o dia, ou ele foi vindo devagar, Beth? Não, até que ele apareceu da noite para o dia, mas houve muitas consequências que chegou nisso, né? Passei por muitas coisas que eu acho que chegou nisso. Grau de ansiedade, né? Várias coisas. Tá. Mas o aparecimento do zumbido foi repentino, você acha? Ou Foi. foi aos Foi. pouquinhos? Não, foi repentino. Perfeito. Dani, vamos lá para essas 3 perguntas, querida. Há quanto tempo tem zumbido? Em qual ouvido que é? E o tipo de som? O meu começou em 2018 e são nos 2 ouvidos. É tipo panela de pressão. Só que eu tô percebendo que às vezes ele muda o apito. Às Muda vezes para o quê? dá a sensação de papito, sabe? Subiu. Isso. Principalmente, doutora, quando eu estou deitada, ele muda. Você lembra, Dani, se o seu começou lá em 2018? Então, as duas têm 4 anos de zumbido, né? As duas são bilaterais. Uma é chiado, a outra é panela de pressão, que também é um chiado, que às vezes vira apito, né? Quando deita. Isso. Dani, o seu zumbido há 4 anos apareceu abruptamente ou foi vindo aos poucos? Foi assim, de repente, já começou já o zumbido. Perfeito. Beth, eu vou voltar para você. Que outros sintomas de ouvido você tem entre perda de audição, ouvido tampado, incômodo com sons ou tontura? Eu posso repetir: perda auditiva, ouvido tampado, incômodo com sons ou tontura? Por que eu estou perguntando isso e todo mundo já vai fazendo aí a sua autoanálise? Zumbido dificilmente vem sozinho. Por mais que as pessoas culpem o zumbido por, né, trocentas coisas, em geral, ele vem acompanhado. Então, eu quero saber de vocês duas, a Beth primeiro, tem ou não algum outro dos 4 sintomas? Tenho 2 sintomas.
Eu fiz audiometria, deu um pouco de perda bilateral. E com o tempo, eu fui ficando com incômodo. Quando fala alto, né? A pessoa fala alto, tem lives que eu não consigo ouvir, fica estridente a voz, não consigo. Entendeu? Aí tem esse tipo de incômodo. As vasilhas faz zoeira, mas esse da vasilha até passou, mas das lives e a televisão, às vezes eu não escuto direito, quando eles falam baixinho, chorando, eu não entendo direito. Se a pessoa fala muito rápido e baixinho, eu não entendo direito. Mas eu me acho que eu não sou surda. Não acho, mas... porque tem sons baixinhos de tudo que eu escuto. Perfeita a sua colocação. Quando a gente fala assim, eu não sou surda, é porque eu dou conta de muitas coisas que eu tenho que entender. É que nem eu falar, eu não sou cega. Por exemplo, eu uso óculos, mas eu não sou cega, tá? Então, eu consigo enxergar muita coisa. É o mesmo paralelismo para o ouvido. E quando as pessoas ficam preocupadas porque a audiometria dá uma perda, né? Na maioria das vezes é uma perda para sons agudos. Então, existe sim uma dificuldade de entender, principalmente televisão, o toque do celular ou tudo aquilo que é agudo, voz de criança ou de outras mulheres, etc. Só que quando você ouve baixinho um negócio que, sei lá, faz um barulho ou que cai, a questão é que você ouve sons simples. A fala é um som complexo e por isso ela demanda muito mais da estrutura do sistema auditivo do que só ouvir um negócio, tá? Então você pode ouvir um canto de passarinho, por exemplo, mas é muito mais simples ouvir um canto de passarinho do que você entender a fala de uma criança, tá? Então, a ginástica que o cérebro tem que fazer com os sons é muito maior com a fala do que com alguma coisa que basta entrar, eu ouvir, tá? Então, não basta para a fala, não basta ouvir, eu tenho que entender. Então, a gente não liga a televisão, a gente não liga uma live para só ouvir. A gente tem que entender. Não basta ter ouvido, tem que ter o cérebro para fazer essa ginástica cerebral com os sons, tá? Então, Beth, zumbido, perda de audição, provavelmente para sons agudos, por causa da televisão, da distorção com as lives, e um certo incômodo com sons, por exemplo, com as vozes, né? A Daniela tem algum dos 4 outros sintomas acompanhantes do zumbido ou só o zumbido? Não, eu tenho. Uma perda muito significativa do lado esquerdo da audição. E eu já sou o contrário. O que me incomoda é, às vezes, o som alto. Às vezes, o som da televisão um pouquinho mais alto, ele me incomoda. São só esses dois também. Tá. Espera só um pouquinho. Você falou que a perda é à esquerda ou eu que me enganei? A perda é bilateral? Direita. Meu é direita. Muito pouquinho. A perda é um pouquinho à direita e o zumbido é bilateral? Sim. Sim. Então já tem aí, Dani, alguma coisa que não combina. Então, o que a gente busca? Para todo mundo, tá? O que a gente busca? 90% das vezes, o zumbido é consequência de uma perda auditiva. Vocês duas têm zumbido e têm alguma perda auditiva, significativa ou não. A gente não está falando de quantidade, a gente está falando de presença, tá? Lembra? São os acompanhantes, tá? Só que o que acontece? A Beth está me contando uma história onde o zumbido existe, a perda existe, eles estão combinando. A perda é bilateral e o zumbido é bilateral. Então, no meu raciocínio mais grosseiro, por enquanto, que a gente está no comecinho, eu tenho que pensar
na possibilidade para a Beth de que este zumbido esteja aí como ritmo acelerado, acelerado de funcionamento de uma parte do ouvido, há um aceleramento, um ritmo a mais, né? Um ritmo acelerado, para tentar compensar uma vizinhança que está mais ou menos, que é essa vizinhança onde tem a perda auditiva. Então, a história dela, como de muita gente, o zumbido e a perda, independente de quantidade, estão combinando. Já a Dani está me contando uma história que as coisas não combinam, porque o zumbido é bilateral e a perda é à direita. Não estou falando de ser pouca, estou falando de localização. Então, existe a perda, existe o zumbido e não encaixa, tá? Então, se for isso mesmo, Dani, se a perda no exame só deu de um lado, né, e o outro está normal, a gente já tem que pensar, no seu caso, num zumbido fora do ouvido, numa causa de zumbido fora do ouvido, tá? Então, a princípio, vocês começaram bem parecidas, cada uma com 4 anos de zumbido, um tipo agudo, uma peraí, cadê? Uma é um chiado de TV, outra panela de pressão, tudo agudo, né? E às vezes apito, e bilateral. E agora a perda de audição, que é um dos acompanhantes de vocês, do zumbido de vocês, tá levando cada uma para um caminho, tá? Alguma de vocês tem a sensação de tampado, de uma pressão, de um tampe de estampa nos ouvidos, sem descer a serra ou descer o avião, porque aí é normal ter essas sensações. Eu quero saber, sentada no sofá, alguém tem tampa e destampa dos ouvidos? Se tiver, levanta a mão. Eu tenho. Tenho. Dani tem, tá. Então, peraí. Ok. Dani, deixa eu puxar aqui você um pouquinho. Você mastiga alimentos mais de um lado do que do outro? Ou você se pega mastigando bem dos dois lados? Mais de um lado só. E é qual? O direito. Você já botou a mão, né? Já botou a mão. Ok. Você mastiga mais à direita por vício? Ou porque você sabe que tem algum dente, alguma coisa na sua mordida que não é boa à esquerda? Não, eu acho que é por vício. Tá bom. Você costuma ter dor no pescoço? Sim. A dor fica aqui no pescoço ou ela espalha aqui? Isso. No pescoço e espalha o ombro. Ok. Espalha o ombro para os dois lados ou mais para um do que o outro? Ai. Eu acho que os dois. Eu só faço porque pergunta chata. Não, é porque parece que às vezes eu tô tão tensa que parece que eu até chego até a travar, sabe? De tão tensa que às vezes parece que tá. Ok. Ok. Você costuma se pegar travada aqui, é isso? Sim. Outra coisa, então, que eu vou puxar de você, ó. Para muitas pessoas, essa cadeia muscular aqui, ó, a cadeia muscular, né, o grupo muscular aqui da mastigação, que é o vizinho da frente do ouvido, age em sinergia com essa cadeia muscular aqui do pescoço, tá? Então, eles já são uma dupla de trabalho. E a questão é que essa dupla de trabalho, que contrai junto, às vezes vem aqui e chama o ouvido para participar do trabalho de contratura, tá? Então, algumas pessoas costumam ter zumbido, ouvido tampado, incômodo com sons, né? Às vezes tontura, porque o ouvido foi brincar na mesma brincadeira que a musculatura da frente, que a musculatura de baixo. Foi entrar na roda
da contratura muscular, tá? Então, aqui, Dani, com você mastigando mais do lado direito, que é o lado do zumbido, e tendo um conjunto de sintomas, eu preciso pensar na possibilidade de você ter um zumbido muscular, né? Que tem um envolvimento muscular. E como você já antecipou que quando você deita, a panela de pressão vira apito, tá? Quando a gente deita, a gente faz o quê? Usa a nossa musculatura de uma maneira diferente de quando a gente está sentado ou em pé, tá? Então, mudanças do tipo de zumbido em determinadas situações são um argumento a mais para a gente pensar no zumbido de origem muscular. Tá fazendo sentido para você, Dani? Tá. Então, segura aí Tá, um sim. pouquinho e a gente vai lá Tá. para a Beth de novo. Beth, então eu entendi que você tá toda simétrica aí, né? Você costuma mastigar... Vou antecipar as perguntas que eu fiz para ela. Você acha que mastiga mais de um lado do que do outro ou você se pega mastigando bem dos dois? Eu mastiguei muitos anos de um lado só, do lado direito. Mas depois estética facial, né? Falou que tinha que mastigar dos dois lados. Agora eu me policio. O agora é de quanto tempo para cá, Beth? Ah, tem uns 4 meses por aí. 4 meses? É isso? É. Tá. Tá, é pouco tempo. É pouco tempo. Antes você estava mastigando mais de um lado. É, pouco tempo, mas eu passei a mastigar do lado esquerdo porque eu arrumei o dente do lado direito, é uma ponte, eu fiquei com medo, cismei que podia, né? Aí eu peguei medo. Aí comecei a mastigar mais do lado esquerdo. Agora não, agora eu tô ali nos dois. Você tá simétrica, tá? E dor aqui, costuma ter? Então, fico tensa, né, com alguma coisa, aí trava um pouquinho a cervical, mas é coisa que fico tensa, só isso. Ou dorme, às vezes, de mau jeito. Vamos ver com o pessoal que está aqui assistindo a gente. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem que é aqui molinho, gostosinho, relaxadinho aqui da cervical? Deixa eu ver se tem algum ET nesse grupo, né? Porque para todo mundo que eu pergunto, parece que está carregando o mundo nas costas, né? Parece que aperta os dentes à beça, tensiona aqui a beça e a gente até esquece como é que relaxa essa parte. Gente, um conselho que nunca saiu da minha cabeça, talvez porque, né, quando eu recebi eu já era otorrino, já era focada em ouvido, ombro longe das orelhas. Ombro longe das orelhas, tá? Então, a gente contrai, a gente sente dor, por quê? O ombro tá perto das orelhas e a pessoa não percebe. Ela vai dirigir assim, ela vai puxar peso na academia assim, ela vai sentar na cadeira assim, ó, ombro longe das orelhas, pescoção comprido, porque o pescoço, ó, imagina dois que querem brigar, a orelha e o ombro, chegando muito perto, não dá. O pescoço é a turma do deixa disso. Vai você para um canto, vai você para o outro canto. Pescoção comprido, ombro longe das orelhas, tá? Então, nunca saiu da minha cabeça isso. Então, eu tento sentar direito, dirigir direito, né? Para a gente não ficar carregando o mundo nas costas. Tensão muscular e alimento para a quadrilha toda e uma bomba para nós. Isso mesmo, Valéria. Quem mais? Dando risada, né? Não tem ninguém aí todo molinho no pescoço. Quando sai de uma sessão de massagem, de físio, alguma coisa, ó, ninguém. Vocês já estão falando pelo grupo, não estão nem falando por si. Ok, é isso aqui. Eu não. Inclusive, estou fazendo fisioterapia e acupuntura.
Eu sinto muita dor no pescoço, que às vezes formiga a cabeça. Sou travadíssima. A vida toda fui tensa nessa região. Sou tensa e tenho dores. Tá vendo, gente? Vocês não estão sozinhas. Tensão hoje se reflete muito aqui e aqui. Muito, tá? Então, por isso que quanto mais a gente tiver consciência corporal, mais a gente vai, na hora de perceber que tá apertando o dente, solta, relaxa, né? Separa os dentes e ombro para baixo. Assim a gente deixa de gastar energia contraindo aqui. Ó, muita gente falando aqui, hein? Faço musculação o tempo todo concentrada de ombro longe das orelhas. Que bom, Valéria. Tem feito muita diferença. Nunca tive dor, mas quando o atoneiro palpou, disse que nunca viu alguém tão tenso. Regina, ótimo comentário isso, sabe por quê? Às vezes, quem é tensa não conhece outro estado. Então, é o natural para a pessoa, é aquele estado de tensão. Aí vem alguém com os dedinhos, né, que sabe ver essa contratura, fala, nossa, mas tá um bloco de duro, tá cheio de nódulos, você palpa, tá lá as bolinhas, os nódulos, né, os pontos gatilho, etc. Então, isso é importante também, tá? Que as pessoas possam ter um olhar de como tá essa musculatura aqui, porque ela pode fazer diferença no zumbido, no ouvido tampado, né, no tampe de estampa, na tontura, em dor, né, principalmente quem tem dor de ouvido empontada, ferroada, fisgada, todas essas ADAs que são dores chatinhas, mas de curta duração, tá? Ô, Beth, querida, vamos voltar para você. Você tinha salpicado aí que antes do zumbido aparecer, estava vindo aí um crescente de ansiedade. Quer contar um pouquinho para a gente disso? Então, eu quero falar até sobre esse travamento aí. Tem vezes que trava meus dentes, eu sinto travada. Até eu passei por esses exames também, sabe? Para ver se eu tinha bruxismo, aí deu que tinha também. Aí eu uso o aparelho. Usei muitos anos, agora não. Ela me liberou, mas quando trava eu uso. Ele fica ali, no cantinho da minha cama. Perfeito, mas usar o aparelho, a placa, usar alguma coisa para bruxismo, mudou o seu zumbido ou não mudou o seu zumbido? Mudou nada. Não me Nada, surpreende. Não me surpreende. Porque o que eu estou fazendo com vocês? Eu estou raciocinando pelo zumbido, pelo jeitão do zumbido. O que nele combina com o ouvido, o que nele não combina com o ouvido. Então, a ideia tem bruxismo, tem tensão, lógico, precisa tratar isso, colocar a placa, ou fazer o que o dentista recomendar. Tem contratura, precisa fazer o que o fisiatra, o fisioterapeuta recomendar. A questão é a expectativa de mudar ou não um zumbido que, no seu caso, parece ser do ouvido. É diferente do caso da Dani, que parece ser um zumbido por fora, de uma causa fora do ouvido. O que é fora do ouvido? É o vizinho da frente, é o vizinho de baixo, é o vizinho de cima, né? O emocional, a cabeça, o neurológico, cabeça, né? Ou o emocional, a mente, o sistema digestivo, isso tudo é vizinho do ouvido, tá? Aí o ouvido propriamente dito são as causas que têm a ver com alguma perda de audição. Então, vamos lá. Tinha toda essa coisa muscular que você já me contou. Você prefere falar um pouquinho da ansiedade ou não? Eu quero falar o mais rápido possível, porque eu estou até com medo da live acabar e eu não falar o que eu quero. Fala, mulher. Se eu estiver falando demais, você até fala, não, isso aí eu não quero saber, entendeu? Para me entender, né? Então, eu acho que as consequências é porque eu falo alto. Eu até escrevi, tá? Para poder ser mais rápida. Antes de dar live, eu andei escrevendo. Já sabia que ia ser chamada, pelo jeito, né? Já. Se preparou, muito bem, gostei. Me preparei. Eu acho que as consequências é porque eu falo alto e apressadamente. Sou ansiosa, talvez seja hereditário. Minha tia tem tímpano furado. Meu irmão é surdo de um lado. Meu pai era meio que surdo e minha mãe tinha zumbido. Só que ela falava que o dela era estourando pipoca e tinha tipo um grilo.
Estourando Parece que deu uma pipoca cortada. é um dos exemplos típicos. Estourando pipoca, amassando papel, tic-tac, borboleta batendo asa, são descrições típicas de zumbido muscular. Típicas. Então, eu sempre preocupei muito com a família, mas eles sempre me estressaram muito, porque eu falava coisas por bem para eles, e eles não davam ouvido. Aquilo eu ficava muito irritada. E minha Eles mãe não todo davam dia, ouvido. é, e minha mãe sempre falava do ouvido, sempre reclamando. Falei, para de falar uma hora, eu vou dar esse trem. E não foi o que aconteceu, né? Então, deixa eu ver aqui. Ah, depois da pandemia, ó, quando teve na pandemia, eu fiquei mais estressada. Aí eu senti aquele desconforto, que é o hiperacusia, né? Eu aprendi o nome ouvindo suas lives, né? Aí, isso aqui eu já falei, da TV. O som alto acontece aquilo que você falou mesmo. O canto do passarinho, a música que eu gosto, alta, não me atrapalha, não me incomoda em nada. Tem certos sons que incomodam. Esquisito, né? Deixa eu ver aqui. Ah, passei por muitas coisas. Fiz acupuntura. Não é para desanimar o povo, não, hein? Porque eu tô aqui. Depois de tudo que eu fiz, eu tô aqui, né? Buscando. Pode perder essa esperança, não. Então, eu fiz Jamais. acupuntura. Esperança é um negócio que nunca se perde, só se acha. Isso. Fiz acupuntura, fiz exames de sangue, né? Que o médico pediu. Fiz terapia do som, fiz ressonância magnética, usei aparelho para surdez, fui no osteopata, fiz yoga, meditação, tomei 8 tipos de remédio, incluindo antidepressivos, e muita oração, porque eu não sou de perder esperança, né? E não devemos. E Deus me presenteou hoje com essa live aí, ó. Muito bom. Ó, antes de você falar resultado, eu duvido que com tudo isso que você fez, você não tenha colhido nenhum mísero resultado de melhora do zumbido. Duvido. Eu costumo dizer que eu casei com ele, mas estou sempre querendo divorciar. Acho que deu para resumir essa pergunta sua, né? A questão é assim, ó. O que eu tô vendo, que você em 4 anos fez muita coisa, tá? Então, existem 2 possibilidades maiores, tá? Uma é você ter caído na pegadinha, ou por pressa sua, ou às vezes por falta de orientação, tá? De colher fruto muito rápido. Então, por exemplo, tá cheio de paciente que toma um remédio 10, 15 dias, não melhora e decreta falência. Então, ou o paciente decreta falência, ou pior, o médico decreta falência do remédio. Ou seja, não deu certo. Sendo que na minha cabecinha, para cada medicação que eu escolher, tem 2 a 3 meses de tempo de uso. Porque o processo é lento e gradativo, tá? Então, você com esse mundaréu de coisa, ou infelizmente não fez pelo tempo que cada tratamento precisa para mostrar serviço, ou você teve um benefício, quer dizer, alguma melhora do zumbido, melhora, não é cura, tá? Porque senão já estava separada, né? Divorciada. A ideia é, ou você teve uma melhora, quer dizer, o zumbido existe ainda, né? Como você falou, tá casada com ele, né? Ele existe, mas ele tá num volume, se você fez tudo certo, tá num volume que não é o de 4 anos atrás. Você consegue pensar sobre essas 2 possibilidades? Você acha que você fez tudo direitinho? Cada um dos remédios que você tentou foi de 2 a 3 meses com 0 de resultado? Fiz tudo direitinho. Eu acho que a melhora que eu tive foi que eu acolhi o zumbido. Entendeu? Acolhi, eu aceitei. Porque se eu brigasse com ele, né, ficasse nervosa, querer resultado rápido, tudo tem seu tempo.
Tanto é que eu estou aqui, né? Conversando com você, estou buscando e tudo. Mas quando você Perfeito. acolhe o inimigo, a coisa fica mais fácil. Aí ele não me incomoda tanto que eu incomodava. Quando você acolhe o inimigo, ele deixa de ser inimigo, né? E, inclusive, quando você casa com ele, como você falou, eu costumo dizer que eu tô casada com ele. Você não casa com o inimigo, né? Você não casa com o inimigo. Então, esse zumbido não é seu inimigo. Pode ser um marido chato, né? Pode ser um marido chato, mas não é seu inimigo. Ele tem que baixar, você tem que baixar ele de posto, tá? Ele não é seu inimigo. Agora, me conta outra coisa. Eu quero saber da sua experiência com o aparelho auditivo. Você foi em algum lugar, que não interessa qual? Você testou alguma marca de aparelho auditivo? E o que você sentiu com o põe e tira do aparelho em relação ao zumbido? Uhum, fui sim. Fui no médico, né? Que mexe só com o aparelho. Parece que a marca era Siemens. Um negócio assim. E é o seguinte, quando colocou o aparelho, eu vim até para casa, deixou ficar em casa, né? Uns dias, uma semana, sei lá. Parecia que eu estava falando pelo nariz, detestei, coisa horrível. Nossa, horrível. Deus, eu vou te falar, eu morro com zumbido, mas não quero esse aparelho. Que coisa horrível. Eu sei que tu tem que acostumar, né? Mas é terrível, achei O seu, terrível. E outra, ô Beth, o seu aparelho era aquele de enfiar só no canal, sem nada atrás da orelha? não, ele é pequenininho, mas vinha aquele fiozinho assim atrás da orelha Tinha segurando, atrás né? E da ela orelha, controlava. tá. Tinha. E outra coisa que eu notei é que ele não abafou o zumbido. Ela colocou a mesma cheira no meu ouvido. Falei, eu vou ficar com duas cheiras agora? Eu tô doida. Eu não entendi nada. Tá. Então vamos lá, ó. Vamos lá. São duas coisas aqui. Dani, eu já vou te puxar já já, tá? Fica de olho nessa, fica de ouvido ligado nessa conversa. Ó, fiquei no escuro aqui, agora que eu percebi. O que acontece? A fala, parece que a fala tá saindo pelo nariz, não é uma queixa tão comum da gente ver. Lembra que aqui a gente não sabe o seu grau de perda de audição. Eu estou supondo que seja em agudos, tá? Então, a ideia a fala, parece que a fala tá saindo pelo nariz, me parece um pouquinho de falta de ajuste, tá? E quando você vai para testar aparelho auditivo, muitas vezes o fonoaudiólogo escolhe não colocar a melhor potência, a maior potência do aparelho, porque ele não quer incomodar, tá? Não quer causar incômodo. Agora, então, esse é um negócio que está nebuloso aqui na minha cabeça. Eu pensaria que talvez não tenha sido o melhor ajuste. Agora, um erro para lá de comum é as pessoas, essa segunda parte aí que você comentou, tá? Que eu tenho um chiado no meu ouvido, quero acabar com ele, e daí o aparelho me põe outro chiado, vou trocar 6 por meia dúzia e ainda vou pagar por isso, né? Esse é um erro para lá de comum, Beth. Então, lembra, eu não sei o grau da sua perda auditiva, mas eu sei que você tentou várias coisas e direito, pelo que você está falando, dos medicamentos, fora as coisas que você tentou para fora do ouvido, para as abordagens musculares, tá? E não teve resultado, a menos pelo fato de você ter acolhido. Então, vamos lá. Muitas vezes as pessoas não são orientadas que para eu diminuir um zumbido que é rebelde a tratamentos medicamentosos, é rebelde, porque tenta direito e não abaixa nada, não é não some, é não abaixa nada, tá? A ideia, sim, é usar um outro som mais baixo do que o zumbido, mais baixo, colocado lá, ou externamente, ou no aparelho auditivo, mais baixo, tá? É um som de conforto, de modo que a pessoa fique ouvindo o zumbido dela e fique ouvindo esse outro som do aparelho,
para que com a estimulação auditiva e cerebral, auditiva e cerebral, auditiva e cerebral, todo santo dia, esse processo de percepção do zumbido pelo cérebro, então quem está percebendo o zumbido é o cérebro, possa ir diminuindo aos poucos e chegando perto do volume onde o outro som foi ajustado. Aí a gente abaixa esse som aqui e o processo continua aqui, tá? Então, agora você pegou, foi o negócio que você mais botou emoção aí. Foi horrível. E eu não sei como é que foi a experiência, como é que tecnologicamente ela foi feita, tá? Mas se o seu zumbido for rebelde, vale a pena você procurar uma outra pessoa e tentar de novo. Porque, afinal, existe uma perda coerente com o jeitão do seu zumbido. Então, melhorar a perda pode sim ser um caminho melhor para um zumbido rebelde que não respondeu às suas trocentas outras tentativas. Tá fazendo sentido para você? Não é questão de você gostar ou não gostar. Tá fazendo sentido ou não? Tá fazendo sim. Beleza. A outra coisa que eu vou te falar, que é música para os meus ouvidos. Quando as pessoas falam assim, o zumbido tá igual, não mudou nada. Eu que me acostumei. Eu que não tô dando mais bola para ele. Eu que acolhi. Eu quase ponho a mão no fogo pelo que eu vou te falar. Se você tivesse uma medição de zumbido quando ele nasceu, há 4 anos atrás, e uma agora, com tudo que você fez, a ponto de acolher o zumbido, eu quase ponho a mão no fogo que esse zumbido deve estar mais baixo. Por quê, moça? A gente só se acostuma, deixa de se incomodar normalmente com o que sobra do zumbido. Ou seja, com aquela parte, se ele era assim e diminuiu para cá, a gente acostuma com o que sobra e não com ele do jeito que era lá no começo, tá? Então, isso aqui eu não vou poder provar para você, né? Por falta de condições agora na live. Mas fica com essa questão da nossa experiência também, tá? A gente, quando pega os pacientes que mede o zumbido por acufenometria antes, mede depois do tratamento, é incrível. A pessoa fala, doutora, não melhorei, tá tudo igual. É que agora ele já não tá me incomodando mais tanto quanto antes, tá? É batata que diminui, o zumbido não é mais o mesmo, tá? Mas para isso precisa ter uma medição, porque senão é lógico, a gente só tem uma outra ferramenta que é confiar na nossa percepção. E a nossa percepção é variável, é falha e é sujeita ao nosso estado de espírito, tá? Então, vamos pensar que você está acolhendo. Acolher é um ato, né? É um ato de vamos deixar de brigar, tá? É um ato muito bacana, tá? Mas vamos pensar também na possibilidade de você não ter o mesmo zumbido de 4 anos atrás. É questão de ver o que é mais produtivo para você. Tá bom, querida? Então, pegando a leva aí que você está falando, é o seguinte, quando eu estou em ambientes agradáveis, tipo, né, passeando numa praia, ou estou no barzinho, ou com meu neto, entendeu? Eu nem lembro que existe zumbido. Então, é Lembro por que isso existe. É que quando lembro, o nem cérebro está lembro. cheio de serotonina, de endorfina. Isso. Ai, esse zumbido, ó, já separou, já divorciou, já está na liberdade. Aí Mas a volta vida para não é só casa, né? flores. É, Volta não para são só casa, flores, volta para né? casa ver que ele está te esperando no sofá.
Não é? Porque não é só Muito bom. flores a vida. É. Não, a vida não é mesmo só flores, não tem sentido, né? Senão a gente não daria valor para as outras coisas. Mas vamos puxar um pouquinho a Dani, que acabou ficando aí de lado. Dani, eu peço desculpas aí, mas eu peguei um fluxo com ela, tá bom? Porque Não, tudo acho bem. que era importante ela entender uma linha de raciocínio, tá bom? Vamos para você Uhum. agora aqui, ó. Você, quando o zumbido apareceu em 2018, que você está falando que é bem contraída aqui, você associou esse zumbido com algum traumatismo, alguma mudança aqui de boca? Arranca dente, põe dente, faz restauração, faz massagem, faz sessão de alguma coisa? Ou você não associou com nada que você tenha feito para cá ou para cá? E só a, sei lá, a coisas de estresses da vida? Doutora, foi assim, ó, em 2018, eu vim de um processo de muito estresse. Eu vivi um momento de muito estresse, de 2014 até 2015, porque eu perdi bebê, eu perdi um bebê, depois numa outra gestação, meus bebês eram trigêmeos e eu perdi 2 bebês. E aí, aquela tensão, porque eu tinha um bebê vivo na barriga e um não. Então, foi uma gestação assim, apesar de ser tranquila, mas tinha preocupação de um bebê na situação que estava. Aí tudo bem, tive minha filha, graças a Deus, ótimo tudo. Só que aí, eu acho que depois, não sei se eu fiquei com essa tensão. E depois também, doutora, quando eu tinha 7 anos de idade, aconteceu um acidente comigo que eu perdi 4 dentes da boca, sendo 3 permanentes. Então, eu fiz tratamento muito longo com o aparelho, com o aparelho. E depois de muitos anos, a gente conseguiu fechar o local aberto do aparelho. Então, isso aqui, teve muitas modificações na minha arcária dentária. Porque nós não preenchemos o espaço perdido dos dentes. Ele trabalhou com meus próprios dentes em fechar o espaço. Então, foi uma mudança bem grande que eu tive. E só que isso daí foi bem antes de 2018. Então, eu não sei se isso pode ter sido a afluência disso, do zumbido, ou se foi o estresse, assim, que eu falo, desse momento que eu vivi, de preocupação na gestação, essa coisa. Então, eu não sei como foi associado, porque eu sei que do nada surgiu, apareceu assim do nada e nunca mais ele foi embora. Tem dias que eu nem percebo ele. Eu até tampo os ouvidos e falo, poxa, ele não tá aqui, foi embora. Só que às vezes, do nada, assim, ele volta. Quando Só ele que assim, some, desculpa, quando ele some, quanto tempo você acha que ele fica sumido? e às vezes até por exemplo, um período da manhã, às vezes até um meio período. Horas, por horas. Tem dia que eu até esqueço que eu tenho ele, eu lembro ele à noite, às vezes quando eu vou dormir. Só que assim, doutora, ele não me tira o sono, eu durmo normalmente. Às vezes, assim, quando eu perco o sono à noite, que eu percebo que ele tá aqui, que aí eu percebo que ele dá uma mudadinha. Que às vezes eu perco o sono e eu percebo que tem essa mudança, sabe? Subiu, aí ele some chiado, fica subiu, depois volta, chiadinho de novo. É assim. No início eu fiquei muito apavorada mesmo, entrei em desespero. Falei, meu Deus, isso aqui não é meu, e agora? E aí eu procurei outros profissionais. O que aconteceu? Eles me passaram antidepressivo, calmante, para circulação, que eu até tomei, vou ser sincera com a senhora. No início eu até tomei, mas depois eu falei, não, estava me prejudicando. Em outros sentidos, sabe? Tá me deixando mais ansiosa, mais deprimida. Começou a me deixar muito deprimida. Aí eu parei com as medicações. Fiz a audiometria, que foi onde deu. E agora um outro profissional me pediu uma ressonância para ver a causa dessa perda. Só que o que aconteceu, doutor? O dia que eu fui fazer o exame, o meu chiado estava muito. Então eu não sei se isso interferiu no meu exame. Eu acredito que foi mais uma interferência que deu essa perca. Porque estava muito, sabe? No dia eu percebi isso. E ele tá aqui, baixinho, às vezes incomoda um pouquinho,
Mas eu tô deixando ele meio de lado, sabe? Não tô focando muito nele, não, porque senão eu fico doida. Me conta uma coisa. O quanto hoje em dia, 4 anos depois, a sua filha nasceu em 2018, certo? 2015. Ela nasceu em 2015. 2015, Aí tá. depois, em 2018, que surgiu ele. Mas nesse período, sabe, de gestação, bebê pequeno, essas coisas, eu fiquei Tá, meio então, deixa eu só tensa. entender. A gestação dos trigêmeos, que dois não se Isso. desenvolveram, foi em 2015? Ou foi uma segunda gestação? Foi em 2015. Eu Tá, tive foi. um em 2014 que eu pedi uma Tá, gestação, e perfeito. depois a outra foi em 2015 que eu perdi os gêmeos. Perfeito. Perdi dois, né? Os Quando o gêmeos. seu zumbido apareceu com esse jeitão panela de pressão, você se visualizava ou se sentia sob pressão? Pensa na vida, nisso tudo que você contou, tá? Você se visualizava, se sentia naquele momento sob pressão? Sim, sim. Porque eu já Senti no falei em momento. algumas lives aqui, né, de uma ex-aluna minha de mestrado, que avaliou vários tipos de zumbido de pacientes meus, tá? Ela é psicóloga, tá? E ela fez Ah, entrevistas com vários pacientes meus que tinham alucinose musical, tá? Então, não bastava ter zumbido, tinha que ouvir vozes ou músicas, tá? Então, quando ela foi entrevistar esses pacientes, que são um grupo restrito, ela também perguntava como era o zumbido de cada um. Porque eles tinham o zumbido, que é um som simples, e ouviam sons complexos, como vozes ou músicas também. Então, o zumbido panela de pressão, para ela, ficou muito relacionado com pessoas que contavam exatamente situações de vida que elas se sentiam sob pressão. Então, que não à toa ah, a mente estava adotando um palavreado, selecionando um palavreado que expressava, de alguma maneira, um estado de espírito. Então, eu estou sempre muito ligada em pessoas que descrevem o zumbido como panela de pressão ou o zumbido como grilo, tá? Então, pessoas como se tivessem um grilo na cuca, preocupadas, ou o zumbido tipo panela de pressão. Olha, eu estou no momento com muita coisa para eu dar conta. Estou sob pressão, tá? Então, estão exigindo muito de mim, tá? Então, maternidade, né? Acho que toda mãe sabe que maternidade, de fato, é um exercício de doação onde a gente é muito exigida. Fora a maternidade, com trabalho, com ser esposa, né, mulher, enfim. É só para ver ah, se faz sentido para você, tá? Porque eu visualizaria ah, assim, ó, só com os dados que a gente está trabalhando, né? Lembrando que, como médica aqui, eu adoro um exame de sangue, adoro, ele dá muitas pistas, mas a gente só trabalha no grupo de apoio com as pistas da conversa, tá? Então, eu visualizaria você como, com toda essa questão da infância, tendo uma simetria de mastigação por causa dos 4 dentes e do trabalho que foi sendo necessário para você fechar esse buraco, sim. com uma simetria, tá? E talvez te deixando predisposta. Uma coisa é a gente ter predisposição, quer dizer, eu sou grupo de risco para alguma coisa. Essa coisa Uhum. pode acontecer em qualquer outro momento da minha vida, né? Onde, deixa eu explicar de uma outra maneira. Quando a gente é predisposta, talvez por essa assimetria aqui, pela questão da mastigação que você contou, predisposição é ser um terreno fértil, tá? Então, terreno fértil não dá árvore sozinho. É necessário semente, tá? Então, o terreno fértil é a gente estar predisposto, tá? No caso, para ter zumbido. E daí alguma outra coisa acontece depois, que é como se fosse a sementinha. Semente mais Aham. terreno fértil é igual ao surgimento de uma árvore. Só que, na verdade, a árvore é uma coisa boa, né? No caso, a gente está falando aqui, comparando com o zumbido. Então, predisposição mais um outro evento é igual ao aparecimento do zumbido.
tá? Então, por isso que quando um zumbido aparece assim, ó, em geral, não foi a coisa daquele momento que causou. Aquele momento foi só a sementinha que apareceu. E existia um terreno fértil que podia ser de mais longa data, tá? Então, esse é um jeito de pensar. Tá bom, meninas? Veja se para cada uma de vocês, como o tempo voou, né? Veja se para cada uma de vocês o que eu falei tá fazendo sentido ou não, senão a gente alonga um pouquinho mais aqui. Para mim tá. Tá fazendo sentido, sim. Que bom. Então, acho que isso é importante, que faça sentido para que a gente possa olhar de outra maneira. Eu também adorei que vocês têm outra coisa em comum, que é, apesar do zumbido, apesar de buscar ajuda, que eu bato palma para isso, nenhuma delas está vivendo, nenhuma de vocês está vivendo em função do zumbido, tá? Porque a gente tem a vida para tocar, a gente tem a vida para viver e para ser feliz. Então, ele é uma pedrinha no sapato? Claro, se ele puder ir embora, muito melhor, tá? Mas eu gostei, né, que a Beth acolheu o zumbido, que eu acho que é uma coisa pra gente grande, mas sempre pensando assim, acolher é sair do estado de brigar. Porque quando a gente briga com alguém, a gente não esquece esse alguém, né? Então, quando a gente acolhe, a gente afrouxa a conexão que a gente tem com essa coisa, pessoa ou sintoma que a gente acolheu, né? A Dani também, né? Tem horas que ele passa a manhã inteira sem ser percebido. Até porque, Dani, o que acontece? Quando o zumbido tem uma conotação muscular, o que a gente faz de noite? Descansa músculos, tá? Então, é mais plausível que a gente acorde com um zumbido muscular mais baixo, e daí, à medida que o dia vai passando e que a gente vai contraindo aqui, ficando tensa, ele vai encorpando de novo, tá? Então, é mais um argumento, né, para a gente pensar realmente, tem um componente muscular aí. Pode ser que ele não seja o único, tá bom? Então, eu vou muito sugerir que cada uma de vocês pegue esse raciocínio que a gente construiu aqui só com as pistas faladas, tá? Tô faltando um monte de pista, mas não foi um raciocínio em vão, e vocês levem para os profissionais de vocês, tá? Para que isso, de repente, possa ser aproveitado no tratamento que vocês fazem, seja lá com quem for. Combinado, Beth? Aqui, eu queria te falar uma última coisa. Eu descobri um modo que acaba com o meu zumbido. Olha só. Opa! Conta. Quando eu coloco a concha nos ouvidos, você acredita? Eu descobri que eu não escuto o zumbido. Agora você vê, mas como é que eu vou ver com essa concha no ouvido? Eu perdi alguma coisa. Eu não consegui ver o que você colocou no ouvido. Concha de praia. Concha. Olha, concha, tá. Quando eu coloco nos ouvidos, vem aquele barulhinho assim do mar, eu não escuto o zumbido, eu fiquei impressionada. Mas como é que eu vou viver com esse negócio que não... Perfeito. Então, aquele som da concha provavelmente mascara o seu zumbido, tá? Então, mas veja bem, não dá mesmo para viver com um par de concha, né? Mas isso é mascaramento, tá? Então, veja, quando você coloca o gerador de som do aparelho, tá? Então, veja, o zumbido tá aqui, o som da concha mascara, encobre. Mascarar parece que não existe, só que tá encoberto, mascarado. É que nem um armário que eu embuto na parede. Ele sumiu? Não. A percepção que eu tenho dele embutido na parede é menor do que um armário no meio da sala, tá? Então, a questão é, isso aí tá mascarando o seu zumbido. O som do aparelho, tem gente que vai atrás de um mascaramento.
Eu tenho zumbido, vou colocar aquele chiadinho do aparelho mascarando, tá? A gente que quer tratar zumbido não gosta de mascaramento. Mas é possível, sim, um aparelho auditivo te proporcionar essa sensação. Só que ela é falsa. O armário tá lá. O zumbido tá lá. Você só não percebe. Do mesmo jeitinho que você tira a concha e volta a ouvir o zumbido, você tira o aparelho e volta a ouvir o zumbido. Por isso que eu não gosto de mascaramento, exceto para pessoas que mencionam suicídio, tá? Se não, gente, eu quero mais é que esse zumbido abaixe de verdade. E para ele abaixar, eu tenho que usar esse som mais baixo sem mascarar. Tá bom? Mas pelo enfim, meu Beth, caso, mas... pelo meu caso, resumindo o relato todo, eu acho que o meu caso é usar o aparelho, né? Para surdez. Até acabar Eu esse zumbido acho, para sempre aqui. resumindo o seu caso, eu acho que o aparelho merece uma segunda chance. Eu não tenho condição na live de falar que tem que ser isso. De tudo que você me contou aqui, foi o que mexeu com você. Você falou, foi horrível. Horrível, assim, rejeitei. Rejeitei. Então, eu não quero você rejeitando coisa que pode te ajudar. Então, é dar uma segunda chance com outro aparelho, outro tipo de ajuste, para daí você ver se existe uma possibilidade. Sei. Entendeu? É E diferente de mesmo eu você falar, o que eu estou entendendo é que aparelho é meu caminho. Segunda chance como sugestão. É diferente. entendi. Agora, como eu tenho a perda mínima, que é o que eles falam, né? Apesar que ela aumentou. Eu já fui 2 vezes no médico, fui 1 ano, daí 2 anos eu fui, ela deu uma aumentada. Já não é mais mínima. Já não é mais mínima. Aí parece, sei lá, me dá até medo de falar, mas que eu vou ter que usar aparelho pro resto da vida. Jesus. Você está preocupada que você tem que usar óculos pro resto da vida? Apesar de não gostar de óculos, não. Mas o aparelho, eu tenho medo dele me incomodar, ficar falando pelo nariz, que as coisas esquisitas, né? Tenta ver se não rolou alguma coisa com esse ajuste aí. Depois você me conta, tá bom? Depois que você tentar de novo, abraça o aparelho, acolhe o teste com o aparelho, depois você me conta no inbox, tá bom? Dani, para se Tá despedir, bom. alguma coisa? Então, para mim ficou bem claro, assim, de provavelmente mais muscular, porque fico muito preocupada às vezes, né, pensando que pode ser outra coisa, porque as pessoas falam muita, dão muito palpite, falam muita coisa, que às vezes se a gente for ficar guardando tudo, a gente fica doida. Sim. Mas eu tô procurando seguir a vida e procuro esquecer ele, largar ele de ladinho e a vida segue, né? Falar que não incomoda, às vezes incomoda sim, mas olha, começa a me incomodar, eu já começo a fazer outra coisa, pensar, focar em outra coisa para me distrair, até que ele problema tá aqui, né? Então, a hora que ele resolver sumir, eu vou aceitando. Até que ele tá aqui, eu tenho que aceitar, porque eu não quero ficar me dopando, tomando remédio, correndo atrás disso, correndo atrás daquilo, achando que eu tô com alguma coisa mais séria. Não, sabe? Então, eu tô procurando esquecer, deixar ele meio de lado. Olha que Apesar que às vezes frase. incomoda. Eu peguei o bonde andando, mas eu gostei da frase aqui. Eu até fiz uma tatuagem de coração perto da minha orelha direita para dizer que acolho a minha deficiência. Eu sou assim. Bia Petri, você já subiu no meu conceito. Nem sei a sua história, mas eu gostei. Ô, Dani, só voltando para você para a gente encerrar. Como você acorda, tem uns momentos que às vezes você fica horas sem zumbido, tá? Presta atenção se alguma coisa no seu almoço ou no lanche do fim da manhã não é algo duro de mastigar, tipo cenoura crua, maçã, coisa, carne no almoço, coisa que te faz uma força de mastigação maior e que você vai lá e usa mais o seu lado direito, que é o lado do zumbido, e daí ele cresce. Presta atenção se ao longo da manhã
você não está adotando alguma postura ou para sentar e trabalhar, ou para fazer qualquer coisa que o ombro está longe da orelha, tá? Presta atenção no seu componente muscular. Cresceu o zumbido, não é? Ah, vou fugir, vou distrair, vou fazer qualquer outra coisa. Cresceu o zumbido é o que eu estou fazendo da parte muscular que pode estar comprometendo, atiçando esse zumbido. Zumbido é linguagem do corpo. O que a gente tem que ver é o que cada zumbido quer com cada uma de vocês. A hora que a gente entende o recado, entende, pratica, a gente está dando terreno para ele ir embora, para se separar, viu, dona Beth? Para divorciar. É. Tá bom? Agora eu entendi por que você não gosta do mascaramento. Eu também já não gosto mais. Pronto, gente. Já cumpri meu papel de hoje. Já botei vocês na minha sintonia. Ótimo. Vou ficar aqui ótimo. desejando um ótimo fim de domingo para vocês, tá bom? Um beijo no coração, um abraço apertado aí para as duas mulheres guerreiras, tá? Que se posicionaram aqui de uma maneira muito bacana, tá bom? Agradeço as duas por terem feito o nosso domingo melhor. Um beijo no coração. Até mais. Até domingo que vem. Espero vocês, tá bom? Tchau. Até, doutora. Obrigada. Nada, tchau. Tchau.